E aí, pessoal? Beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Esse vídeo é para a gente conversar sobre sistemas de duas partículas e as variáveis dinâmicas referentes aos sistemas de duas partículas, como centro de massa, momento linear, momento angular e energia. E essa é uma preparação para a gente estudar campos centrais e o problema de Kepler. Nós vamos fazer o seguinte: bom, a origem está aqui, nesse ponto zero, e nós vamos colocar duas partículas, uma partícula A e uma partícula B. Eu vou colocar a partícula B bem aqui nesse ponto, tá certo? Bom, aqui a gente está no espaço bidimensional, porque sempre que eu tenho duas partículas e um ponto de origem, que é esse ponto zero aqui, nós sempre temos um plano. Não preciso desenhar o gráfico tridimensional para ter uma ideia completa do sistema. Então, vejam bem, o que nós temos? Eu vou desenhar um vetor do ponto O ao ponto A. Esse vetor aqui, eu vou dar um nome para ele. Essa é a posição XA. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a posição do vetor a posição de A, representada pelo vetor XA. Que no caso de B, eu também vou desenhar um vetor da origem ao ponto B, que é o vetor posição de B. Então eu venho aqui, XB, certo? Então eu tenho XA e XB, são dois vetores que me indicam a posição de cada partícula com relação à origem. Bom, agora eu vou desenhar uma reta que une os pontos A e B. E essa reta aqui, eu vou configurá-la, vou colocar uma cor vermelhinha e um tracejado. Ela é a reta que une os pontos A e B. Então essa inicialmente é a minha configuração. Eu tenho partículas A e B, a origem e XA e XB. Bom, aqui agora a gente vai começar a fazer umas continhas e nós vamos falar primeiro do centro de massa do sistema. Aqui nós vamos utilizar a notação de vetores euclidianos porque ela é mais conveniente. Então, eu tenho as equações de movimento das duas partículas. Eu tenho a equação de movimento da partícula A, que é MA x dois pontos vetor A, e essa aqui é igual à força que age sobre a partícula A, e eu tenho MB x dois pontos B, que claro é igual à força que age sobre a partícula B. Eu vou supor que esse sistema, o sistema de duas partículas está isolado. Portanto, eu também tenho que o FB é igual a menos FA. Terceira lei de Newton. Então, eu vou chamar FB simplesmente de F. E o FA é igual a menos F. O que eu vou fazer agora? Eu vou formar as equações de movimento do sistema completo. E como é que eu faço isso? Eu faço a soma das equações. A soma das equações vai me dar o seguinte: MA x dois pontos A mais MB x dois pontos B vai ser igual a FA mais, claro, FB. Como FA é igual a menos FB, isso aqui claramente vai me dar zero. Se eu tiver força externa, esse termo não vai ser zero. Ele vai ser igual à força externa que age sobre o sistema. Então eu tenho MA x dois pontos A mais MB x dois pontos B igual a zero. É a equação de movimento do sistema completo. Agora vamos fazer o seguinte com essa equação aqui. Vou copiá-la embaixo de novo. Eu vou colocar assim, MA mais MB. Aí sim, aqui vou colocar um parênteses, MA mais MB. Certo? Eu só multipliquei e dividi pelo mesmo fator, então eu não modifiquei as equações. Como MA mais MB eu suponho que sejam diferentes de zero. Então eu tenho essas equações aqui. Agora, novamente, MA mais MB eu vou chamar de M grande. É a massa total do sistema. E aqui eu tenho uma derivada segunda nas posições de A e B que eu posso tirar para fora, porque MA e MB são constantes. Então eu tenho aqui um D2, DT2, aí eu vou tirar os dois pontos daqui, vou colocar um parênteses para separar, tá certo? E aqui eu vou definir centro de massa. O que é o centro de massa do sistema? O centro de massa do sistema é um vetor R, que é definido pela massa da primeira partícula vezes a posição, mais a massa da segunda partícula vezes a sua posição, dividido pela massa total. Isso no sistema de duas partículas. No sistema geral, isso seria a soma em cada partícula
da massa de cada partícula vezes a posição de cada partícula dividido, primeiro essa soma aqui em cima, dividido pela soma de todas as massas. Essa é a definição geral de centro de massa, e para duas partículas é essa expressão aqui. Portanto, uma das equações de movimento do sistema é a massa total vezes a aceleração do centro de massa igual a zero, se o sistema for isolado. Esse cara aqui me dá, essa equação ela define o movimento do centro de massa. E se vocês olharem nesse gráfico aqui e usarem um pouquinho de álgebra e de geometria, vocês vão ver que o centro de massa estará em algum ponto nessa reta, por exemplo, nesse ponto C aqui, que eu vou chamar agora, vou chamar de ponto R. Vou colocar esse ponto em vermelho. Então essa é a configuração do sistema. Eu tenho a origem, partícula A, partícula B, de massas MA e MB, e esse ponto R, ele está aqui sempre em algum lugar na linha que une as duas partículas, dependendo da relação entre as massas. Por exemplo, se a massa de A for maior que a massa de B, quanto maior a massa de A com relação à massa de B, mais próximo o centro de massa estará do ponto A. E existe uma aproximação, por exemplo, que eu posso fazer a massa de A muito maior que a massa de B, ou o contrário, se eu quiser, mas se a massa de A for muito maior que a massa de B, R tende ao ponto A. Né? Então, no geral, caso geral, está aqui o centro de massa do sistema. E o centro de massa de um sistema, se o sistema estiver isolado, ele é um ponto que se move inercialmente com relação à origem, ou seja, ele vai se mover como se fosse uma partícula livre. É isso que me diz essa equação de movimento aqui. Essa equação de movimento não pode ser a única equação, porque eu tenho duas variáveis e duas equações. Na verdade, porque eu tenho três variáveis para a partícula A e três variáveis para a partícula B. Então, esse é um sistema de 6 variáveis. E aqui eu só tenho uma equação para 3 variáveis. Então, eu preciso de outra equação. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, vou modificar essas equações da seguinte forma. Eu vou dividir a massa aqui desse lado. Vou dividir a massa aqui também. Então, x2 pontos A e x2 pontos B é igual a FA sobre MA, ou, no caso de B, FB sobre MB. Aí eu venho aqui e vou fazer essa equação menos essa equação. E aí desse lado eu vou ter FB sobre MB menos FA sobre MA. Só que FB eu chamei de F. E FA é igual a menos FB, que é igual a menos F. Então a equação fica assim. Eu posso tirar F em evidência. Então eu tenho 1 sobre FB, 1 sobre FA. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então eu tenho MA e MB. E aqui eu multiplico e divido por MB. Portanto, eu tenho MA mais MB sobre MAB. Aí o que eu vou fazer? Coloco esse cara em evidência e passo este resultado para cá, claro, que agora é dividido. Então, eu inverto essas duas relações aqui. MA mais MB é a massa total, né? XB menos XA é igual a F. E aqui eu vou, obviamente, fazer o mesmo que eu fiz antes. D2 dt2, XB menos XA. XB menos XA, eu vou fazer uma nova definição. Tá certo? Ela é chamada de posição relativa. Vai ser um R pequeno, então eu defino como XB menos XA. Bom, além da posição relativa, eu vou introduzir a massa reduzida, que a gente já encontrou no caso do sistema de Atwood. A massa reduzida é essa aqui. Massa reduzida eu vou chamar de μ, e ela vai ser definida exatamente como MA vezes MB, dividido por MA mais MB. Essa é a massa reduzida de um sistema de duas partículas. No caso geral, a massa reduzida é um produtório em I igual a 1 até o número de partículas da massa de cada partícula dividido pela massa total, que essa aqui é uma soma em I de 1 até N de MI. Esse é o caso geral de definição da massa reduzida, mas para o caso de duas partículas é assim que eu defino. E aí, portanto, eu tenho a equação dinâmica, que eu vou chamar de equação relativa, ou equação do movimento relativo, que é precisamente essa equação aqui. Essa equação aqui eu tenho a massa reduzida, e aqui eu tenho a posição relativa. Então, essa equação aqui
é uma equação para a posição relativa entre A e B. E a equação dinâmica é dada por uma massa reduzida, ela é uma segunda lei de Newton, né? Ela tem a cara da segunda lei de Newton, mas ela descreve um movimento relativo. Quem que é o R aqui? Ou seja, quem que é a posição relativa aqui? A posição relativa vai ser o vetor. Se ele é RB menos RA, ele vai ser um vetor que parte de RA e vai até RB. E esse vetor é o vetor R, que está aqui. Não dá para ver direito, mas está aqui o vetor R. Tá certo? Então aqui eu tenho duas personagens. Uma delas é o vetor do centro de massa do sistema, que eu acabei não desenhando. O vetor do centro de massa é esse aqui, que eu vou chamar de R grande. Então é isso, essa é a nossa configuração. Eu tenho o vetor centro de massa e eu tenho o vetor relativo do sistema. Então as minhas duas equações de movimento podem ser reduzidas a uma equação que me dá o movimento do centro de massa. Se o sistema for isolado, esse movimento é inercial, ou seja, esse ponto aqui ele vai se mover num movimento uniforme. E a segunda equação de movimento é do movimento relativo entre as massas A e B. Então eu tenho aqui duas equações de movimento. Como deve existir? Duas equações vetoriais, portanto 6 equações de movimento. Uma delas é a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual a zero. E a outra é igual a μ igual à força que age sobre a partícula B. Tá certo? Essas são as duas equações de movimento. E essas equações de movimento, elas separam completamente o movimento do centro de massa do movimento relativo. Bom, a outra coisa que nós temos que ver é como é que se comporta o momento linear do sistema de duas partículas. Como o sistema é isolado, eu sei que o momento linear total do sistema é igual ao momento linear da partícula A mais o momento linear da partícula B, ou seja, isso aqui é MA x ponto A mais MB x ponto B. E eu sei, claro, também que esse momento é conservado, portanto a derivada total dele com relação ao tempo é igual a zero. Agora, aqui como eu tenho essa expressão, eu só preciso fazer o que eu fiz, dividir por m e multiplicar por m. E aqui eu vou ter um d dt, todos os m são constantes. E esse cara aqui é simplesmente o que eu já tinha definido, a posição do centro de massa do sistema. Portanto, isso aqui é igual a m r grande ponto. E é isso, é muito simples. O momento linear do sistema é igual, deixa eu passar para cima, ao momento linear do centro de massa. Esse é o resultado para o momento linear. No caso do momento angular, eu tenho uma complicaçãozinha um pouco maior, mas eu tenho os momentos angulares de cada partícula. Então eu tenho o momento angular da partícula A, que é igual a posição da partícula A, produto vetorial momento da partícula A, que é igual, como nós já vimos no passado, a massa da partícula A, e aqui eu tenho a velocidade da partícula A. E no caso da partícula B, eu vou ter a mesma expressão, só que o A agora é B. Deixa eu trocar aqui. B, 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 B e B. Essas são as expressões dos momentos angulares. Agora note o seguinte. Quem é XA e XB em termos de R pequeno e R grande? Quais são as posições em termos de RR? Eu preciso, para fazer essa conta, eu preciso escrever XA em função de R grande e R pequeno. E vocês vão fazer e vão me demonstrar que é isso aqui. XA é a posição do centro de massa menos MB sobre M, posição relativa. E o XB vai ser a posição do centro de massa mais massa da partícula A sobre M, posição relativa. Quando eu faço isso, eu vou pegar, por exemplo, LA e vou substituir essa expressão aqui em RA. Ou seja, substituo XA aqui e substituo x ponto A aqui. E o x ponto A eu tenho aqui R ponto e aqui R ponto. O produto sendo distributivo, eu coloco esse para dentro, esse para dentro. E agora eu coloco este para dentro, este para dentro. E agora eu vou colocar o R
para dentro do parênteses, e aqui mesma coisa. MB sobre M, MB sobre M, esse dá mais. Então aqui, na verdade, eu tenho MB ao quadrado, R vetorial R ponto, fecha esse, aí vou multiplicando MA, 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 certo? MAMB sobre M é a massa reduzida. E esse cara aqui, eu tenho, vamos colocar o produto mesmo, então eu tenho aqui um MAMB sobre M, que é a massa reduzida. Essa massa reduzida eu vou colocar aqui nessa posição, então eu tenho MB sobre M aqui fora. Esse cara aqui vai ficar exatamente onde está. Quem é R vetorial R ponto? Eu posso fazer a seguinte brincadeira. Eu posso tirar o DDT aqui para fora. Agora, para colocar o DDT aqui para fora, eu tenho que somar o mesmo termo. Afinal de contas, essa é a regra do produto, dessa forma. E como esse cara é antissimétrico, eu vou trocar esses dois, sinal de mais. Então, esse termo com esse termo vai desaparecer. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o momento angular da partícula A. Se eu for fazer a conta do momento angular para a partícula B, essa conta vai me dar essa expressão. MB positivo MA. E é só isso mesmo. E agora eu faço, obviamente, LA mais LB para compor o momento angular total do sistema. Quando eu faço isso, eu somo as duas expressões. Essa expressão mais essa expressão. Saiu até da tela. Só que já vou simplificando, porque esse termo aqui, de derivada total, vai embora com esse termo. E esse termo em MB com esse termo em MA, eu, obviamente, coloco R vetorial R ponto em evidência. Então aqui eu tenho MA mais MB, que é a massa total do sistema, que eu vou colocar aqui para fora. E colocar um parênteses aqui. E agora esse cara aqui, também vou colocar em evidência esse termo, juntamente com este termo. MA mais MB sobre M dá 1, porque MA mais MB já é a massa total do sistema. Então, esse termo aqui, essa expressão aqui, é o momento angular total do sistema. Ele é o momento angular do centro de massa, mais o momento angular relativo do sistema. Qual é o torque total do sistema? O torque total do sistema, aqui eu posso, em vez de fazer a definição formal, como eu estou em coordenadas cartesianas, eu posso tranquilamente fazer a variação do momento angular com relação ao tempo. Ou seja, eu pego essa expressão aqui e eu derivo. A derivada dessa expressão vai ter duas partes aqui e duas partes nessa expressão. Coloquei para cima porque, de novo, estou escondendo conta. Agora, derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É isso? E aqui eu tenho dot, derivada da primeira, e aqui nesse outro, derivada da segunda. O que acontece? Esse primeiro termo é zero, porque R ponto, porque o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é sempre zero. Esse segundo termo é zero, por quê? Porque MR dois pontos é igual a zero, segundo a equação de movimento que eu deduzi aqui em cima. Então esse segundo termo é zero também. Esse terceiro termo é zero, porque, de novo, o produto vetorial do vetor com ele mesmo é zero. Então o que me resta é que o torque desse sistema é R, μ, R dois pontos, produto vetorial, e, portanto, μr dois pontos é a força relativa. Portanto, eu só tenho torque relativo entre os dois corpos, porque aqui, no caso, eu estou supondo que o sistema é isolado. Se o sistema não for isolado, esse torque vai ter um torque externo. Finalmente, aqui vamos analisar a energia do sistema. O que acontece com a energia? Bom, como nós vimos, vamos começar de novo com as duas equações de movimento iniciais do sistema. Certo? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto escalar com a velocidade da mesma partícula em cada caso. Aqui eu tenho B, FB, produto escalar, XB. E vou somar. Bom, antes de somar, eu sei que esse termo aqui, porque a gente já fez essa conta, é igual a D dt, 1 meio
de x ponto. Agora eu tenho x ponto a vezes x ponto a, posso escrever x ponto a ao quadrado. E aqui eu vou ter a mesma coisa. Essa conta nós já fizemos. Vou considerar dominada. Então aqui vira um quadrado. Maravilha. E aqui eu tenho meio. E agora eu vou somar as duas expressões. Tá certo? Então eu vou ter ddt mais mb, que é igual fb x ponto b, produto escalar, mais fa x ponto a, produto escalar. Maravilha? Bom, fb é f. E fa é menos f. Menos f. Portanto, aqui eu posso fazer o seguinte. F escalar xa, xb, ponto menos xa ponto, é r ponto. Aqui, maravilha. Vamos trabalhar esse lado esquerdo aqui primeiro. Vocês vão demonstrar também na próxima lista de exercícios. E eu vou ter que fazer a conta. Bom, se o xa é isso aqui, o x ponto a é isso aqui, e o xa ao quadrado, ponto, vai ser igual a esse cara aqui, produto escalar com ele mesmo. Produto escalar também é distributivo, entra aqui. Esse cara entra, e esse aqui eu vou entrar primeiro o R, e agora eu vou entrar aqui, menos mais mb sobre m, e esse cara fica assim, certo? Eu tenho aqui MA x ponto a, então MAMB, MAMB, MAMB. Vou começar por aqui, essa é a massa reduzida, essa é a massa reduzida, essa é a massa reduzida. E como esses termos aqui são simétricos, isso aqui é 2 vezes mr ponto r ponto. E aí agora eu faço a mesma conta para MB. Então eu tenho B aqui. O que vai acontecer é que aqui eu vou ter um sinal positivo e aqui vai ficar MA. Quando eu somar as duas expressões, junto com esse meio, isso vai ser igual, vou passar para cima, essa expressão mais essa expressão, o meio de fora. Note já que esses dois aqui se cancelam. Aqui eu tenho R ponto ao quadrado em evidência, MA mais MB, massa total. E aqui eu tenho μr ponto ao quadrado em evidência, e MA mais MB sobre M dá 1. E agora, só para constar, vocês vão demonstrar que a energia cinética, que é a soma da energia cinética da partícula A mais a energia cinética da partícula B, é igual à energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética relativa entre as duas partículas. Certo? Então, essa equação aqui é uma equação para a energia cinética. A derivada temporal da energia cinética total do sistema, que é dada por essa expressão, é igual à potência relativa entre as duas partículas, ou seja, o que é a potência relativa? É a quantidade de energia por unidade de tempo que é trocada entre as duas partículas. Mas agora a gente tem que analisar essa expressão da força. E eu vou supor que essa força é conservativa, ou seja, que a força que age sobre a partícula B vai ser igual a um gradiente, vou colocar um índice B no gradiente, já vou explicar por quê, um sinal negativo, vezes um determinado potencial. Aí esse potencial ele vai depender de XA e XB, portanto, em vetores, né? Posição XA, posição XB. Portanto, obviamente, esse cara aqui vai depender, por conseguinte, de R e R no geral. Agora, o que significa esse nabla B aqui? Nabla B, ele significa o seguinte, ele é o seguinte vetor, ou seja, ele é o seguinte operador vetorial. Então, as derivadas são feitas com relação à posição 1 da partícula B, posição 2 da partícula B e a posição 3 da partícula B. Um nabla A seria um equivalente às derivadas parciais em XA. Lembra que eu tenho 6 variáveis aqui. Ou seja, a força que age sobre a partícula B, ele é igual a esse vetor aqui, menos potencial de XA e XB. Então, esse cara atua nesse potencial. E aí eu tenho 6 variáveis, x1a, x2a, x3a. Igualmente, eu tenho x1b, x2b, x3b. É isso que significa a expressão, essa é a expressão da força. Agora, nós temos algumas regras ou suposições
para o potencial. A primeira suposição é que o potencial entre XA e XB seja simétrico. Isso é razoável em função da segunda lei de Newton e também em função da terceira lei de Newton. E a segunda suposição que eu vou fazer, mas na verdade eu poderia calcular, é que ela tem que ser obedecida, é que o nabla B de XA e XB seja igual a menos nabla A de XA e XB. Isso aqui tem que ser verdade justamente porque, obviamente, o F de B tem que ser igual a menos o F de A, tá certo? É por isso que essa expressão aqui é válida. Se isso aqui for verdade, bom, o F de B é F, certo? Então eu vou ter uma expressão do seguinte tipo. Eu tenho F igual menos nabla B de V. E o que é menos nabla B de V? Ele vai ser dV dr, produto escalar, parcial R, parcial XB, mais parcial R grande dxB. Bom, essas são derivadas de vetores, tá certo? Vamos fazer essa aqui primeiro. Lembra que o R, o centro de massa, ele é definido aqui em cima dessa forma, certo? Então o R, em termos de XA e XB, é escrito assim. E eu estou derivando com relação a XB. Então, esse primeiro termo aqui vai embora e esse termo aqui vem para cá. Então eu tenho derivada de XB com relação a ele mesmo. Só que esse cara é um vetor, né? Então eu tenho, na verdade, a derivada da componente I desse vetor com relação à componente J dele. E se o I for igual a J, essa derivada é 1. Se o I for diferente de J, essa derivada é 0. Portanto, aqui eu tenho uma delta de Kronecker IJ, que é igual simplesmente à identidade do produto vetorial. Por outro lado, eu tenho aqui derivada de R pequeno com relação a XB. Quem é R? R é XB menos XA. Então, essa derivada aqui é igual precisamente à derivada XB com relação a XB, que é igual a essa própria identidade aqui. Quem é a identidade? A identidade é a seguinte matriz. Aqui eu estou em 3 dimensões, então é uma matriz 3 por 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa é a identidade. Portanto, eu tenho aqui que o F é igual a dVdr vezes a identidade, mais dVdr grande vezes mb sobre m. Então eu vou colocar aqui mb sobre m. E aqui eu tenho a identidade de novo. Só que quando eu multiplico um vetor pela identidade, me dá o próprio vetor. Então esse resultado se coloca dessa forma aqui. Agora eu vou supor uma terceira coisa, que é muito razoável. Eu vou supor que V não depende da posição do centro de massa. Por quê? Porque se a posição do centro de massa for relevante para o potencial entre as partículas, isso significa que eu não tenho mais conservação do momento linear. Como eu tenho conservação do momento linear total do sistema, o potencial total que age sobre ele, ele não deve depender dessa coordenada. Por isso que a suposição é essa. Portanto, aqui eu tenho como resultado final que a força é igual, eu esqueci um sinal de menos durante todo o percurso aqui, certo? Aqui, na verdade, eu tenho sinal de menos, e aqui eu vou ter um sinal de menos e um sinal de menos. Se eu tiver uma força externa que quebre a invariância translacional do sistema, eu vou ter que levar em conta esse termo aqui. Mas por enquanto, eu estou supondo que o sistema é isolado. Então é isso. E também em razão disso, R escalar R ponto é igual a R ponto escalar dV dr. E esse cara aqui é menos dV dt. Desde que V não dependa do tempo. Se ele depender do tempo, aqui eu vou ter um mais parcial V, parcial T. Mas esse termo aqui eu suponho que não existe. Senão a energia não é conservada. Então, essa expressão toda aqui, do lado direito, é menos dV dt. Passando esse cara para esse lado, sinal positivo, e isolando dV dt, eu tenho uma quantidade conservada. E aqui eu digo, como eu já vi que a energia cinética é esse primeiro termo, eu já sei que a energia do sistema é igual a esse senhor aqui, que agora depende de R
e do centro de massa. Então, essa é a energia do sistema. Então, note aqui que a energia ela também pode ser escrita em termos das variáveis relativas e do centro de massa, e a energia cinética em particular divide certinho. Tem a energia cinética do centro de massa isolada da energia cinética relativa do sistema. Nós vamos usar essas informações para estudar o problema de Kepler no próximo vídeo. Então, pessoal, é isso. Nós vimos que no sistema de duas partículas nós podemos isolar o movimento do centro de massa do movimento relativo entre as duas partículas. Isso, na verdade, vocês podem fazer com um sistema de N partículas, mas eu também consigo fazer essa mesma separação tanto no momento linear quanto no momento angular e na energia cinética. Então, por enquanto é só, e até o próximo vídeo. Bons estudos!